Investigação experimental da extração de café por pressão de vapor em uma cafeteira italiana. Um trabalho da disciplina de máquinas térmicas do 7º semestre de Engenharia Mecânica do campus de Itapetininga do Instituto Federal de São Paulo. Desenvolvido pelos alunos Luan Marco Massarico de Moraes e Luca de Paulo Ferreira. O método de preparo de café mais comum nas residências italianas utiliza uma cafeteira de fogão conhecida como moka. Esse dispositivo utiliza a pressão do vapor, produzida pela água contida em uma chaleira de alumínio do tipo autoclave, aquecida por uma fonte externa, para forçar a passagem da água através de uma cama de café torrado e moído, contida em um filtro em forma de funil. Apesar do seu uso amplamente estabelecido, a moka nunca foi objeto de uma análise detalhada, o que levou a uma série de descrições imprecisas ou interpretações errôneas sobre o seu funcionamento, como a crença consolidada, porém incorreta, de que a temperatura de ebulição sob pressão atmosférica padrão seria necessária para expelir a água. As medições detalhadas da termodinâmica da moka, descritas aqui, esclarecem o seu comportamento real. Mostra-se que a extração começa a temperaturas relativamente baixas e depende da quantidade inicial de ar seco no reservatório. Também são feitas observações sobre a diminuição da permeabilidade da cama de café ao longo do tempo. Uma compreensão correta do fenômeno de extração, juntamente com considerações sobre a química do café, serve ao propósito de apontar possíveis maneiras de melhorar a qualidade do café preparado na moka. A cafeteira utilizada para o experimento é a Moka Express, produzida pela empresa italiana Bialetti Industrie, pois é a mais comumente usada no âmbito doméstico. O modelo em questão possui os seguintes componentes: uma câmara superior, que é o reservatório para onde vai o café pronto, uma placa filtrante, um filtro que fica acima do pó de café evitando a passagem de resíduos, um anel de vedação, uma vedação de borracha que garante a pressão, um filtro em formato de funil com 50 cm3 de capacidade e por fim um tanque inferior com 220 cm3 de capacidade. Considerou-se o uso padrão o de preparo para 3 xícaras de moka, que contém 150 gramas de água no tanque inferior, 15 gramas de café 100% arábica com torra média, que leva a uma perda de peso total de 16%, preenchendo o funil, e um fogão elétrico com capacidade de 600 watts. 10 amostras de café foram preparadas, às potências de 400 watts e também de 600 watts. Uma série de sensores de temperatura foram posicionados, sendo 4 no tanque inferior, para aferir os detalhes de evaporação da água, cuja pressão é responsável por empurrar o líquido na fase de extração. Outras 6 amostras foram posicionadas na região externa, para monitorar o comportamento do aquecimento. E ainda mais 2 sensores foram posicionados na coluna da qual sai o café. Por fim, um sensor de pressão também foi colocado, para medições da mistura vapor e água. E, por fim, para verificação do fluxo máximo, um sistema elétrico resistivo foi elaborado de modo que uma pequena vareta é capaz de detectar as variações de altura da água. Vamos falar um pouco sobre os dados obtidos a respeito do comportamento termodinâmico do tanque inferior. É comum que os usuários desse tipo de cafeteira acreditem que é necessário chegar à temperatura de ebulição da água para que esta se movimente para fora do tanque e que o aumento de pressão é causado por um equilíbrio termodinâmico entre a água e o vapor em condições de saturação. Os resultados obtidos mostram que a primeira afirmação é de fato coerente com os dados, pois há incremento de pressão em temperaturas próximas a 90 graus. No entanto, a segunda afirmação se apresenta como falsa, pois os sensores que estão dispostos ao longo da altura do tanque inferior, aqueles que ficam imergidos na água, apresentam resultados similares entre si. Já o TI3 é consideravelmente mais baixo que os demais, o que evidencia a falta de equilíbrio termodinâmico. A afirmação de que a temperatura necessária para iniciar a extração é a de ebulição da água também foi contrariada ao avaliar a vazão da água juntamente da temperatura e de sua pressão. O gráfico obtido pelas medições de temperatura, vazão e pressão mostra que a vazão possui um comportamento exponencial e que grande quantidade de água flui antes que a temperatura de ebulição seja sequer atingida. Durante a execução do experimento, foi possível analisar o comportamento do sistema em 2 fases de extração bastante distintas,
separadas pelo contato da água do reservatório com o funil. Ô Lucas, você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Claro, vamos lá, Luan. A partir de um dado momento, ou a água produziu café ou evaporou durante esse processo. E o fluido restante que fica raso ali no reservatório sofre uma evaporação intensa, o que muda drasticamente a forma com que a água passa a fluir pelo tubo vertical. Essas duas fases foram denominadas pelo autor como, primeiro, extração regular, em que a pressão do ar seco e do vapor de água empurram a água através do canal de forma contínua. A segunda fase foi denominada fase estramboliana, em que uma agitação advinda da evaporação faz com que a água jorre para o compartimento superior de forma semelhante a um vulcão, por isso o nome estramboliana. Na transição de uma fase para outra, ocorre a perda de contato do líquido raso que fica ali embaixo com o funil. Então a água que passa a fluir já não é mais apenas água líquida, mas também vapor, o que impacta diretamente na agitação com que a água passa pelo sistema. Com o objetivo de entender o comportamento termodinâmico da água que flui através do aparato, foram analisados os dados de nível de água e temperatura ao longo do tempo de experimento a 400 e 600 watts. Os dados obtidos foram ajustados por meio de uma regressão exponencial que nos permite encontrar uma expressão para a massa de água que flui pelo sistema ao longo do tempo. Derivando essa expressão em função do tempo, podemos encontrar facilmente o fluxo de massa do sistema. Esses resultados foram tabelados e observou-se que a extração se inicia, em média, a 70 graus Celsius, enquanto que a temperatura média de todo o processo fica pouco abaixo dos 100 graus, sendo de 94,3 para 400 watts e 97,6 graus Celsius para 600 watts, o que contraria experimentalmente a ideia de que precisa chegar à temperatura de 100 graus Celsius para se iniciar a extração. De fato, a temperatura média é abaixo do 100 e a temperatura em que se inicia é próxima de 70. Partiu-se então para a análise do ar seco presente no tanque inferior. Para isso foram consideradas duas simplificações, a de que o ar está em condição saturada e a segunda de que os gases podem ser considerados ideais. Isso nos permite utilizar a lei geral dos gases para determinar a pressão de ar presente no tanque. Lembrando que nessa equação, o volume de ar presente no tanque pode ser obtido por meio de uma expressão que utiliza a massa, que por sua vez é determinada pela regressão exponencial obtida anteriormente através da curva. Para a determinação da pressão inicial, as tabelas de propriedades da IAPWS, a Associação Internacional de Propriedades de Água e Vapor, foi consultada considerando as condições de saturação do ar seco mais vapor de água e também a temperatura obtida por um sensor TI3, que é aquela que fica exatamente entre a separação de líquido e gás no tanque inferior. Com essas considerações, o modelo pode ser ajustado com uma boa concordância entre os resultados obtidos experimentalmente. Também foi observado que o aumento da quantidade de massa que fluiu pelo sistema coincide com o aumento de pressão de ar seco. Isso mostra que existe uma relação entre o ar seco presente previamente no tanque e sua pressão com o fluxo de água, corroborando a hipótese de que o ar tem papel importante na fase de extração. Quando a água entra em contato com a chamada cama de café, inicialmente ocorre um abastecimento e após 40 gramas de água terem passado, o sensor de temperatura TC10 detecta a primeira gota de café como uma mudança abrupta de temperatura. Inicialmente não há grandes variações de pressão por conta da boa porosidade do café, o que não oferece resistência à passagem de água. No decorrer do processo, essa cama de café passa por mudanças químicas, liberando alguns compostos solúveis na água e transformações físicas com o inchaço dos grãos causada pela temperatura e umedecimento do café. Essas transformações diminuem a porosidade, o que dificulta a passagem da água, demandando maior temperatura para manter o fluxo. Isso favorece a passagem para a fase estramboliana. Nessa fase, a transformação química do café continua e alguns compostos mais indesejáveis para o paladar são dissolvidos. Também foi observado que, de forma geral, durante a extração, a água sai com uma temperatura abaixo da temperatura da água que estava no tanque. Ou seja, o café pronto sai com uma temperatura mais baixa que a água aquecida no inferior do tanque.
Isso mostra que ocorrem trocas de calor com o próprio pó de café durante a fase de extração. Para uma análise da estrutura da cama de café, optou-se por uma faixa de fluxo de água de 50 e 120 gramas para evitar os dados obtidos na fase estramboliana, que são mais difíceis de serem obtidos e analisados. Essa estrutura da cama de café se mostrou uniforme ao longo da passagem de água, sendo possível adotar um modelo linear para temperatura e pressão durante essa fase. Uma análise mais detalhada e numérica da permeabilidade do café foi feita utilizando a lei de Darcy, que é definida pela equação apresentada abaixo. Essa equação nos permite projetar uma curva de permeabilidade do café ao longo do tempo. E foi observado que a permeabilidade diminui de 400 mD para 70 mD, comprovando numericamente que as transformações físico-químicas do café têm impacto sobre a permeabilidade, consequentemente sobre o fluxo de água. Com estes resultados, os autores puderam observar a complexidade do comportamento de um dispositivo simples, como a moka ou como a gente conhece, cafeteira italiana, e dividir esse processo em duas fases, a extração e a fase estramboliana. A extração sendo caracterizada por um processo a sistema fechado, onde o café flui com facilidade pelo sistema. Conforme a permeabilidade do café se altera e o nível de água no tanque inferior diminui, passa-se para a fase estramboliana, uma mudança bastante abrupta que favorece a dissolução de compostos indesejáveis, prejudicando a qualidade do café. Um dos principais achados desse trabalho é a constatação de que o ar seco presente no reservatório tem um papel relevante na geração da pressão necessária para impulsionar a água. Esse fator, frequentemente ignorado por descrições anteriores, mostrou-se importante para o controle da temperatura, do fluxo e, consequentemente, da qualidade final do café. Este artigo foi responsável por detalhar o comportamento termodinâmico da moka, possibilitando avaliar melhorias no processo de preparação do café por este método. Esse vídeo foi desenvolvido por mim, Luan Marco Massarico de Moraes, e por meu amigo Luca de Paulo Ferreira. Apesar disso, só foi possível graças ao trabalho dos autores que aparecem agora na sua tela. O acesso ao documento que deu origem a este vídeo se encontra na descrição. E o modelo utilizado para a apresentação foi retirado do site Really Great Site. Agradeço a sua atenção e até a próxima.